Revolução científica é um conceito usado para descrever o surgimento da ciência moderna durante a Idade Moderna. Embora considere-se que ocorreu entre os séculos XVI e XVIII, o uso do termo não ocorreu até o século XX, ao ser criado pelo filósofo e historiador Alexandre Koyré em 1939. Embora existam teorias diferentes, incluindo uma que nega a existência da Revolução Científica, a maioria acredita que a mesma começou no final do Renascimento, a partir da publicação de Nas Voltas dos Orbes Celestes, por Nicolau Copérnico. Este autor descobriu através de observação e de cálculos que era a Terra que girava em torno do Sol e não vice-versa, o que também foi abordado por Galileu Galilei. Outro importantíssimo personagem deste período, imprescindível para estudos acerca da matemática e da mecânica. Antes de Copérnico publicar seu trabalho, a tradição aristotélica permaneceu inabalada no mundo intelectual, embora já houvesse filósofos que a refutavam. A base da Revolução Científica está na recuperação de alguns conhecimentos da Grécia clássica, desenvolvidos inclusive no mundo islâmico e em Roma. Na medicina, este foi um período de transição, que se caracterizou pela compreensão do desenvolvimento epistemológico da própria medicina. Repercutiu principalmente sobre a anatomia e a fisiologia, com um foco nas patologias humanas e nas possibilidades de intervenções objetivando o bem comum. O contexto político era igualmente novo e foi marcado pelo surgimento de monarquias nacionais, consideradas o germe dos Estados-nação. Estes foram organizados sob o sistema do absolutismo político. Pouco a pouco, uma nova classe social, a burguesia, economicamente mais poderosa e politicamente mais liberal, apareceu nesses novos estados, obtendo cada vez mais influência social. Relacionado a isso, a cidade ganhou terreno contra as áreas rurais e novas terras foram descobertas, o que fomentou a organização de expedições científicas para estudar os aspectos dos novos territórios. O surgimento da imprensa no século XV também permitiu a massificação e a democratização do conhecimento. A fé cristã, que agia como unificadora entre os países europeus, se desestruturou com a reforma protestante, que a corrupção na Igreja Católica foi um dos gatilhos para a ruptura de Lutero com o catolicismo. O resultado, além da própria divisão entre os crentes, foi um tempo de perseguições e de guerras religiosas em conjunto com o surgimento de novas ideias. Dentre as inovadoras características da Revolução Científica estão o empirismo, metodologia que valoriza observações e experimentos baseados em evidência, a matematização, por meio da qual medidas quantitativas são aplicadas na análise de fenômenos físicos, a institucionalização, isto é, o estabelecimento das sociedades científicas primeiramente em Londres e depois em Paris, Berlim e Roma. O uso do método científico é a principal característica da Revolução. Por meio deste sistema, importantes avanços foram realizados em várias áreas do conhecimento, além de ter propiciado a elaboração de importantes invenções tecnológicas, e na medicina não foi diferente. Um dos seus maiores expoentes foi René Descartes e o método cartesiano, desenvolvido por ele. A partir do século XVII, o método científico foi aperfeiçoado com base em experimentação sistemática e em pesquisa. A tentativa e erro e a observação repetida de cada evento para extrair conclusões dos dados foram muito bem aceitos pela comunidade científica. Por mais de um milênio, os estudos médicos baseavam-se nos escritos de Galeno, um médico grego. Foi Andreas Vesalius, um estudioso italiano, quem mostrou os erros no modelo vigente. A novidade do trabalho de Vesalius foi a dissecação de corpos humanos, ao invés de se contentar com os animais, como Galeno havia feito. Seu trabalho foi feito em 1543 de Humani Corporis Fabrica. É considerado pioneiro na análise da anatomia humana. O médico inglês William Harvey, por sua vez, descreveu de maneira correta os detalhes do sistema circulatório sanguíneo ao perceber que o sangue era bombeado pelo coração. Da mesma forma, foi o criador do conceito de oócito. Ele não observou diretamente, mas foi o primeiro a sugerir que os humanos e outros mamíferos abrigavam um tipo de ovo no qual seus descendentes se formavam. Mesmo com tantos estudos, infelizmente não conseguiu chegar à conclusão de como o sangue passava do sistema arterial para o venoso. Tal feito só foi concluído pelas observações ao microscópio de Malpighi. Marcelo Malpighi, médico, anatomista e biólogo italiano, ganhou destaque pelo grande uso do microscópio, sendo um dos pioneiros da anatomia microscópica e da fisiologia comparativa. Foi capaz de explicar como o oxigênio se fundia corretamente na corrente sanguínea, sendo importantíssimo para a compreensão do processo de respiração. Thomas Sydenham foi um importantíssimo médico inglês, considerado um dos precursores da epidemiologia. Analisando seus pacientes na beira do leito, buscava classificar as enfermidades, coletando dados como a faixa etária que mais acometiam, a época do ano em que ocorriam e o perfil do paciente. Dessa maneira, introduziu o conceito de espécie mórbida moderna, ao descrever a clínica das doenças, unindo a experiência e a razão. Também publicou livros a respeito de diversas doenças como a gota, cólera, malária, sarampo, disenteria, histeria e a coreia reumática, tanto que atualmente um quadro clínico leva seu nome, a coreia de Sydenham. Peter Schambler manteve a tradição familiar de barbeiro cirurgião e parteiro obstetra. Foi um médico inglês e mesmo que o instrumento já estivesse na família, ele foi considerado por outros estudiosos como o inventor do forceps, ferramenta que auxiliava na retirada do bebê no momento do parto. O forceps era feito de lâminas de metal com uma curva cranial para agarrar a cabeça do recém-nascido. As bordas das lâminas eram arredondadas e uma lâmina podia se mover independente da outra, facilitando os movimentos. Atualmente, os instrumentos utilizados por Schambler estão em posse do Colégio Real de Obstetras e Ginecologistas em Londres. Philippe Pinel, médico francês, se destacou na área da psiquiatria, além de ser pioneiro no tratamento de doenças mentais e um dos precursores da psiquiatria moderna. Consolidou-se naquela época a especialidade com o nome de alienismo, que buscava tratar as pessoas com transtornos mentais. Isso significou um tratamento possível para pessoas até então vistas como irrecuperáveis e abandonadas pela sociedade.
Edward Jenner foi um naturalista e médico britânico conhecido pela invenção da vacina da varíola. Realizou pesquisas em vários campos científicos, como a descrição da arteriosclerose, mas ficou conhecido pelo desenvolvimento e sistematização da vacina antivariólica, através da inoculação de pus extraído das feridas de vacas contaminadas em feridas do corpo humano. É importante destacar também Thomas Willis, médico anatomista e fisiologista inglês que se sobressaiu na área da neurologia pelos diversos estudos e publicações relevantes. Em seu livro chamado em latim de Cerebri Anatomy, o termo neurologia foi usado pela primeira vez para indicar o que o autor chamava de doutrina dos nervos, visando distinguir anatomicamente o encéfalo e a medula espinhal dos nervos cranianos, espinhais e autonômicos. Thomas descreveu um círculo de artérias localizados na base do cérebro que ficou conhecido como Círculo de Willis, ou Polígono de Willis. Além disso, Thomas Bartholin, médico, matemático e teólogo dinamarquês, ficou conhecido não só pela descoberta do sistema linfático humano, mas também pelo estudo e compreensão do processo de anestesia por refrigeração. A estrutura de clínicas como conhecemos hoje surgiu com Hipócrates, idealizador da anamnese como etapa inicial do exame médico dos pacientes. Nessa época, a verificação médica já incluía a inspeção do corpo, palpação e ausculta, e a medição da temperatura, por exemplo, era realizada tocando as mãos sobre o peito do paciente. Já no século XVIII, o médico austríaco Leopold introduziu o exame físico, enriquecido pela introdução da percussão do tórax. Com invenções como o bisturi e o estetoscópio, a atuação dos médicos começou a ganhar contornos cada vez mais baseados em argumentações teóricas, o que possibilitava uma maior precisão nos diagnósticos. O próprio estetoscópio é a representação da evolução da medicina ao longo dos anos, ganhando vários modelos até o formato biauricular e flexível que é utilizado nos dias de hoje. O termômetro de mercúrio e o aparelho de medir pressão arterial foram incorporados pelos médicos do século XIX, sendo um dos importantes marcos em relação ao século anterior. A invenção do microscópio proporcionou o desenvolvimento do conhecimento na medicina ao associar o mundo invisível com as doenças. Em 1669, Robert Hooke fez a fundamental descoberta da célula, descrevendo a existência de pequenas caixas de células diferentes uma das outras, em determinados tecidos vegetais. Em 1675, Anthony Van descobriu a existência das bactérias de uma pequena amostra de água da chuva. A busca de novas explicações para o funcionamento do organismo, mesmo enfrentando resistência relacionada às autoridades dos antigos, ao ceticismo, ao risco de acusações de sacrilégio, levou à criação de teorias como a ietroquímica e a iatrofísica, doutrinas médicas que surgiram durante o século XVI, as quais atribuíram às causas químicas ou físicas tudo o que se passava no organismo. São ou efirmo. E o vitalismo, doutrina formulada por cientistas europeus que defendia a ideia de que os fenômenos relativos aos seres vivos, evolução, reprodução e desenvolvimento, seriam controlados por um pulso vital de natureza imaterial, diferente das forças físicas ou interações físico-químicas conhecidas, que estavam mais de acordo com o progresso do conhecimento que ocorria no século XVII. Um medicamento de alta relevância na época foi a cincona, que era preparada a partir das cascas das árvores cincona, traduzida do Peru, e obteve destaque pela rápida eficácia contra um tipo específico de febre, a malária, uma vez que essa planta medicinal era rica em quinina e tinha propriedades antitérmicas, antimaláricas e analgésicas.